Fala galera, antes de começar o corte, lembrar vocês que a Betfair é patrocinadora do Futebolaço Podcast. Você aí que é bom de palpite, corre lá na Betfair. Ao se cadastrar na Betfair, o link tá aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Você ganha aí R$600 para fazer apostas grátis e nos 40 primeiros dias após se cadastrar, se você errar a sua primeira aposta, você não perde dinheiro, ele volta para você. Então corre na Betfair, que é a maior do planeta e tá fechada com o Futebolaço Podcast. E agora, vamos pro corte. Queria te perguntar, Garone, a respeito dessa volta do Coutinho. Eu tava na arquibancada lá, chorei pra caramba. Até a galera da imprensa tava na cabine, eu saí, fiquei com chuva na cabeça e tive meu momento torcedor. Porque, de fato, eu tava olhando ali, eu falei, cara, eu chorei, inclusive, no evento agora do aniversário do Vasco. Agradecer o Vasco pelo convite lá no Espaço Hall. E eu tenho uma demanda reprimida minha mesmo, de ver o Vasco voltando a ser competitivo, ganhando títulos. E eu falei, pô, quem sabe, né, com o retorno do Coutinho, o Vasco não pode pensar em alguma coisa. Confesso, vou abrir meu coração aqui, que diferente da maioria, desde o início eu tive muito pé atrás com esse retorno do Coutinho. Porque, assim, é difícil quando você é o cara das não tão boas notícias, porque o torcedor ele quer viver sempre na ilusão da coisa mais linda. Porra, tu é pessimista, tá de sacanagem, e o cara fica doido para depois, seu merda, lembra que tu falou aí? Escuto sempre isso. Mas, assim, a gente que tem um perfil nem sempre é o mestre, nem sempre é o mestre. A gente que tem um perfil mais ponderado e mais pé no chão, a gente costuma apanhar por isso também, é o ônus do perfil da gente. Mas, assim, eu confesso que eu não tenho essa expectativa tão alta no Coutinho como muitas pessoas têm. Não pela qualidade, tá? O Coutinho vai sempre ser tecnicamente absurdo. Sendo que eu tenho muito claro na minha cabeça que o futebol mudou. E falando até de Brasil, o campeonato brasileiro, e no mundo já é assim, mas hoje aqui, se você não estiver bem condicionado fisicamente, você pode ser o Messi, irmão. Se o Messi chegar aqui se arrastando, ele não vai jogar. Tá falando merda. E não, cara, não tô falando merda. A gente tem exemplo de vários jogadores extra-classe no Brasil. Temos Ramos Rodrigues. O Marcelo atua bem no Fluminense, mas não sobrando, sendo um absurdo. Inclusive pegando banco de reserva várias vezes. O próprio Paê levou uma eternidade para conseguir jogar aqui no Vasco. Ano passado foi reserva grande parte do tempo. Pô, mas ele tava acima do peso, vindo de férias, legal. Vamos pegar o 2024. O Paê é um jogador absurdo tecnicamente, mas ele não é um cara que, pô, arrebenta todo jogo aí, faz uma enorme diferença. O Lucas Moura tá no São Paulo, atua bem, mas sem ser um assombro, acabando com os jogos. Então, assim, não adianta, cara. Você pode ser o Coutinho, que é um absurdo. Na minha opinião, o Dedé teve aqui 3 semanas atrás e falou, na visão do Dedé, e olha que, porra, a gente tá falando dos melhores zagueiros da geração do futebol brasileiro nos últimos 15 anos, e o Dedé falou que o jogador que ele viu que mais se aproximou do Neymar foi o Dedé, e o Dedé é reconhecido por muitos que foi o único cara no Brasil, o Coutinho, que conseguiu parar o Neymar. Então, assim, tô bem referendado por uma opinião do Dedé. Se o Dedé acha que o Coutinho foi o jogador que mais se aproximou do Neymar, eu assino embaixo. Mas a gente viu os 4 primeiros jogos do Coutinho, já foi um pouco abaixo. Normal, tá? Acho que até o Vasco forçou e não era momento de colocar ali jogos fora de casa, aquele polo aquático contra o Grêmio. Acho que o momento não era legal. Mas ainda assim, pelo biotipo do Coutinho, que ele não é um cara desprovido de muita força e ele tem convivido com lesões, não sei por qual motivo, eu já tinha uma expectativa um pouco mais abaixo. Acho que foi até bom, entre aspas, esse início um pouco mais claudicante pra galera recalcular. Não achar que esse tudo em cima dele, né? Recalcular um pouco a expectativa e trazer a expectativa um pouco mais pra baixo. É assim, eu acho que o Coutinho, concordo muito com o que o Dedé falou. Para mim, da geração brasileira, depois do Neymar, é o Coutinho. Tanto se a gente olhar para a carreira internacional, quem chegou mais próximo de pegar um top 5, um top 10 do mundo na posição ali mais ofensiva, a não ser o Neymar, foi o Coutinho. Que a ida dele para o Barcelona acabou não sendo o que a gente imaginava, né? A saída do Liverpool para o Barcelona. Mas, cara, eu ainda tenho uma expectativa boa no Coutinho, mas era natural que ele precisasse ser dosado, né? Para mim foi mais um erro do Vasco. E para mim no início da temporada tem um erro do Vasco com o Paê, que não tinha reserva e jogou quase todos os jogos do Carioca 90 minutos. E a galera tava animada. Pô, o Paê tá magrinho, o Paê tá voando, o Paê tá jogando muita bola. E eu lembro que eu era o chato, falava, nenhum atleta de alto rendimento rende da mesma maneira o ano inteiro. A gente acabou de passar pelas Olimpíadas. Se você entrevistar um atleta de Olimpíada, a programação dele nas Olimpíadas em agosto, ele não vai estar no auge dele em março.
Ele sabe que ele tem que fazer um trabalho para ele ir alcançando esse auge próximo da prova-alvo dele. O que é a prova-alvo do Vasco? Não é do brasileiro, não é o carioca. E o Vasco ali com o Payet queimou etapas e queimou o Payet, que chegou já no brasileiro mais uma vez. Lesionado, fica um tempo parado, naturalmente engorda, perde massa muscular, não aguenta jogar 90 minutos, a gente viu tudo isso. E com o Coutinho, eu acho que teve esse salto, essa tentativa de botar mais vezes o Coutinho em campo, porque o Payet estava machucado. O Estrela machucou também, o Vasco tá zicado com isso, e aí queimou a etapa. E concordo muito contigo. Essa ideia, eu até fiz um vídeo no canal sobre isso. Cara, o pior momento que tinha pro Coutinho ter uma sequência de jogos era jogo fora de casa, cara. Porque o jogo fora de casa, você tem o peso da viagem, o jogador descansa muitas vezes no avião ou no ônibus, então não é aquele descanso ideal que o atleta tem que ter. O atleta de alto rendimento precisa disso. A gente não, beleza, dorme meio, acorda meio amassado, trabalha mais ou menos e vida que segue. Pro atleta tem um impacto muito grande. E para ele que já havia um período sem jogar, com essa intensidade baixa que era jogando no Catar, era natural que era para jogar 15, 20 minutos. Eu lembro até que eu fiz um vídeo antes, falei, cara, talvez seja o melhor momento do Coutinho para ele entrar, devagarzinho, porque era o momento que o Vasco estava bem no campeonato. Tava com uma sequência de invencibilidade, então tava tranquilo. Então, cara, bota o Coutinho para jogar 15, bota para jogar 20. Mas aí veio lesão do Estrela, lesão do Payet, e o Coutinho teve que jogar mais tempo, na minha visão, mais tempo do que deveria. E aí acabou que sofreu a lesão. Mas eu ainda tenho uma boa expectativa no Coutinho, cara. Mas é isso, precisa parar e tratar. Só que você fica nessa, né? Você tá sempre... Sabe, é o Payet que tá sempre se tratando, é o Coutinho que tá sempre se tratando e o campeonato vai acabar. A minha dúvida, Garoni, tecnicamente ele é absurdo, sim, tá? Isso aqui não cabe discussão. Mas o meu questionamento é que auge físico vai ser esse que sim, o Coutinho vai atingir? Eu não sei, cara, é uma incógnita. Porque assim, o Coutinho só está no Brasil com 31 para 32 porque ele ama o Vasco? Sim, muito. Abriu mão de muita coisa. Mas ainda que ele ame muito o Vasco, ele só está aqui... Porque ele já não tá conseguindo mais performar em alto nível lá e ponto. Ele foi comprado pelo Aston Villa. A primeira temporada na mão do Gera, ele até gira um pouco melhor, que é o que veio o empréstimo, e condiciona o Aston Villa. Pô, jogou bem, vou comprar. Tenta recuperar o Coutinho e ele começa a sequência de lesão. Quando sai do Aston Villa, que já é um mercado mais abaixo, sim, ele já não tem outra oportunidade em outro clube grande, ele já vai para a Arábia. Cara, eu acho que é uma questão até de readaptação, sabia? Acho que até é uma questão de readaptação de futebol. Você entender. Eu falei até sobre isso em relação ao Alex Teixeira há pouco tempo. Me perguntou, como é que o Alex pode render e tal? Eu falei, cara, se é para olhar o copo mais cheio, para ver o que ele tem que fazer ou por que não deu certo. O Alex, por exemplo, era um cara de muita condução de bola quando era novinho, né? Quando começou no Vasco. Então era um cara que usava muito da explosão em espaço curto. Ele nunca foi um velocista de corrida longa, mas no espaço curto ele explodia. E ele perdeu isso naturalmente com o tempo. Então você precisa reaprender a jogar. Cara, a gente pode puxar mais para trás. O Dinamite deixando de ser centroavante para jogar mais para trás. Entendeu? Para jogar num espaço onde ele conseguia um pouquinho mais de liberdade para jogar, ver o jogo de frente. Então, com o tempo vai passando e o jogador precisa fazer essa adaptação. Então, acho que o Coutinho, se ele não conseguir atingir minimamente, não minimamente, mas o auge físico, talvez ele não consiga mais por conta da idade e pelas lesões. Mas estar bem para jogar de maneira constante, ele vai ter que, de uma certa maneira, saber dosar isso. Sabe? Exatamente você encontrar alternativas. A gente falou aqui do Jean Menezes. O que ele pode fazer para ele tentar não sentir tanto a questão física jogando no Brasil? Cara, passar de primeira. Quanto menos tempo com a bola, quanto menos você conduzir, você se desgasta menos, você evita mais impacto e você consegue distribuir o jogo. É você tentar usar o que você tem de melhor para você tentar esconder um pouquinho o que você tem de pior naquele momento. Então, assim, é algo que vai ter que ser trabalhado internamente e com o próprio Coutinho entender. Não adianta você pegar a bola para bater para cima. A gente via muito do Alex isso quando ele voltou, que o Alex tentava driblar, às vezes tentava driblava na primeira, não conseguia arrancar, o cara vinha, voltava e roubava dele. Ou então ele tinha que voltar, esconder a bola, porque ia perder a bola e, dava 2 passos para frente e 3 para trás. Porque ele não tinha aquela aceleração mais. Então você precisa, de uma certa maneira, adaptar isso. Agora, como? Aí é trabalho de dia a dia. Eu tive até uma conversa pessoal com o Teixeira, eu até falei, Teixeira, quem sou eu pra me meter na tua carreira aqui? Posso te dar um feedback? Aí tu analisa aí. Eu falei isso pra ele, foi até no aniversário do filho do Souza. Eu falei, Teixeira, por que tu não pensa em mudar de posição, cara? Porque ele perdeu muita velocidade. Sim.
Tecnicamente, ele continua tendo o mesmo talento. O Alex tem um trato maravilhoso com a bola. E se você pegar os melhores momentos do Teixeira nesse retorno do Vasco, são próximo ou dentro da área. Inclusive, até gol de cabeça que ele não era muito fazer, ele fez bem uns 3. Ele fez contra o Inter, se eu não me engano. Ele sofreu alguns pênaltis. Ele chapou, o gol que o Ryan faz lá no Beira-Rio. A bola vem, ele chapa pro Ryan bater. Então, os melhores momentos do Alex Teixeira nesse retorno ao Vasco é dentro da área. Pensa jogando como um 9 móvel. Mas, tem um Verrete lá agora. Mas eu acho que é uma opção. Pra ser banco do David, vai ser banco do Verrete. Um time que vai jogar, talvez, com dois atacantes, aí ele pode ser atacante. Mas eu vejo ele muito ali. Pô, pediu o Teixeira pra voltar no meio campo, correr atrás de lateral e voltar de novo. Não vejo. De meia, eu não vejo ela com eles tanto essa característica de preparar o jogo. Ele vai querer conduzir. Isso. Aí já tropeça no problema dele. É a questão do Coutinho. O Coutinho vai ter que jogar numa área onde ele não tem que ficar indo e voltando o tempo todo. Que ele não tem que pegar essa bola no círculo central e carregar essa bola. Porque são desgastes, não é questão só de machucar. Mas você fica lá correndo o tempo todo, 15, 20 metros, pra frente e pra trás. Quando chega na bola de decidir, a perna tá pesada. E aí você desgasta muito mais, você não define com a maior qualidade. Cara, faz parte do processo de adaptação e que ele passaria, inclusive, lá. Né? Então... Eu acho que o Coutinho é um jogador para 2025. Então, espero que o Payet ano passado, mesmo mal fisicamente, foi decisivo pro Vasco 2 vezes. Né? Aquele gol contra o Fortaleza, de canhota de fora da área, e contra o América Mineiro. Mas são jogadores desse tipo, o Coutinho e o Payet. Jogadores que uma bola decide. Então, mesmo que o físico não esteja 100%, o Payet mesmo agora, o Payet não tá aparecendo no jogo, o Payet tá mal fisicamente. Pô, a bola vem torta, ele endireita, bota no chão, acha o Verrete e resolve o jogo. Faz isso contra o Vitória, por exemplo. Então acho que continuam sendo um diferencial muito grande. E aí, galera, chegou até o final do corte, aproveita, dá essa moral e se inscreve. Nós gravamos novos episódios toda semana e os nossos cortes vão ao ar todos os dias. Então, se inscreve no Futebolaço Podcast para ter mais conteúdo e até o próximo corte.